Tá tudo bem por aí? Então tá, mais uma vez juntos em Olha Quem Está Falando. E hoje estou aqui na Rádio Melodia para entrevistar um grande amigo de muitos anos e que já passou por várias rádios, tem uma história sensacional no rádio que não poderia faltar de forma alguma aqui no Olha Quem Está Falando. Estou falando, senhoras e senhores, de Renato Bruno. Isso, olá, tudo bem, Como companheiro? está, Tudo rapaz? certo? Tudo bem? Opa! Prazer, que Legal, bom, obrigado Fabiano. pela gentileza de me receber aqui na Melodia. A gente fica muito feliz, tio Bibi é nosso irmão e a gente fica muito honrado aí em participar dessa iniciativa, né? Do rádio. O rádio, nesse momento que a gente está vivendo, é tão importante a gente trazer a valorização das pessoas que estão por trás do microfone. É uma iniciativa, só mesmo uma mente né, maravilhosa para trazer aí uma coisa tão bacana. Tá bom, mas você não tinha barba na época. A barba foi novidade, né? Porque eu passei da fase de ser jovenzinho, né? Entendi. A idade vai chegando, passa um pouco mais de credibilidade. Né? Será? Mas é Será? de falar. Eu não, porque eu vou botar a barba. Assim. Pouco também por causa dos cabelos brancos que você tem. Eu me inspirei. E a gente precisa tirar umas brincadeiras. Se deixar, gente. Vai embora, né? Controle-se. Controle-se. Como é que começou, cara, o rádio na sua vida? 1987. Eu sou do Rio de Janeiro, de Realengo, subúrbio carioca. E pela paixão no Rio de Janeiro, meu pai, antes de se aposentou, e nós fomos para o Nordeste. De lá, a família de Sergipe, Aracaju. E eu era adolescente, naquela época só estudava, e meu pai disse assim, vamos todos, tá? Vamos todos. Aí eu, tá. E fomos. Chegando lá, já cheguei servindo ao quartel. Uma delícia, uma maravilha. E aí, mas eu disse assim, poxa, depois desse período eu quero voltar para o Rio de Janeiro, eu quero voltar para minha terra. Eu chorava de saudade do Flamengo, do Maracanã, chorava mesmo, assim, de saudade do Rio de Janeiro, lá do carioquês, do jeito espontâneo do nosso povo aqui do Rio de Janeiro. Quando meu pai veio a falecer, eu olhei para minha mãe e disse assim, olha, eu vou prosseguir. Até que uma pessoa falou assim para mim, poxa, você tem a voz... Eu falei, a voz de taquara rachada, pequenininha. Tá. E aí eu disse, poxa, será que? Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e apareceu, fui apresentado ao rádio, lá em Sergipe. Qual a idade que você tinha? Logo depois do quartel, eu 18, tinha 19 para 20 anos. Quando eu vi o rádio e eu lembrei do rádio amador, eu fiquei apaixonado. Eu falei, meu Deus, que coisa louca, eu falo, as pessoas ouvem. E aí eu comecei numa radiozinha de interior, do Rádio Eldorado, de Lagarto, Sergipe. Renato Carioca. Renato Carioca. Qual o nome? Naquela época tinha que botar um nome artístico. Renato Carioca. Depois eu vim para a capital, trabalhei na Atalaia, que é uma rádio grande, Sistema Atalaia. Trabalhei na TV Sergipe, que já é da Globo, Sistema Globo de Rádio. E ali começou a minha trajetória local, mas muito pequenininho, porque o rádio Sergipe naquela época era muito pequeno e Aracaju tinha pouquíssimas rádios. Tinham 3 rádios, eu trabalhei em 2. E aí eu falei para minha mãe, depois da morte do meu pai, disse assim, tia, mãe, eu vou voltar, vou fazer a questão migratória para o Rio de Janeiro. E eu preciso me preparar, trabalhando, eu vou ter o meu sustento e com o sonho de voltar para o Rio. Tive a oportunidade, aí depois eu fui para Salvador, trabalhei na Transamérica de Salvador, já num momento bacana, olhando Rio de Janeiro. Mas o tempo foi passando, eu fiz um pouco de melhora de inglês, porque na linha jovem eu tinha que ter aí pelo menos uma boa fluência, dicção, velocidade. E os meus ídolos à época, Rádio Cidade, não tinha como não. Quando eu ouvi Luiz Carlos Cristóvão... Mas o Luiz Carlos no Rio já? Eu pegava fita, cassete. Porque eles começaram em Brasília, né? Sim, mas eles tinham acabado de chegar aqui, eles tinham acabado de... O Cristóvão da Transamérica e depois na Rádio Cidade mesmo, isso em 2,9. E eu, quando peguei fita cassete, porque naquela época não tinha internet assim, real time, então eu pegava as fitas, ficava, os parentes, primos, grava a música. Não, eu não quero a música, eu quero a voz, quando tiver locução, comercial e tal. E essa foi a minha faculdade. Eu ficava que nem papagaio, imitando, tentando ali, e depois, saindo da zona de conforto, tentando achar a minha própria personalidade.
E fui evoluindo, a ponto de ficar um tempo em Salvador, fiz Transamérica, fiz Manchete, a Rádio Manchete, extinta aí, a Rádio Manchete. Fiz uma rádio chamada Aratu, Sistema Aratu de Rádio, que é 96, Rádio Rock, à época. Até que um conhecido veio trabalhar no Rio de Janeiro, na Transamérica, e disse, poxa, teu sonho é vir para o Rio de Janeiro, você gostaria de vir para o Rio para fazer parte da nossa equipe? Ó, tem aqui uma folga, ser folguista. Traduzindo. Quem é esse amigo aí? Walter Marcos, que está morando em Portugal agora. E aí eu falei, minhas mochilas já estão prontas. Peguei o que tinha e vim para o Rio de Janeiro. Qual ano? Isso foi 91. E aí eu fui para a Transamérica no início da implementação do satélite, mas ainda estava a Transamérica aqui do Rio de Janeiro local. Eu não sabia que 6 meses depois ia acabar a rádio. Ele não falou isso pra mim. Aí, resumindo, eu fiz 4 meses, 5 meses. No 5º mês, eu tô vendo aquele movimento todo de entrar no satélite, manda embora um outro. Meu Deus, o que vai acontecer? Acabei de chegar. Não conheço ninguém. Resumindo, meu povo querido, aí um amado colega chamado PH. Grande PH. PH, eu acho que PH tava na Nativa, depois na Tupi, depois não tá em rádio, pelo menos no Daio ele não dá, está. Né? A última vez, um beijo pro PH. PH tinha saído e encontrou com o meu mentor, que eu chamo de meu mentor, Eduardo Andros. Tio Edu se apaixonou pelo timbre da minha voz e disse, pô, tem um menininho lá, um garoto, com voz desse tamanho. Poxa, que legal. E o PH chegou na rádio extremamente preocupado, disse assim, fica tranquilo. Olha, por que você não vai na RPC? RPC é uma rádio que não existe mais no Rio de Janeiro, mas que causou um grande sucesso, que é um boom ali nos anos 90, né? E terminou acontecendo o inevitável. O satélite entrou, perdi o emprego, não tinha para onde ir, fiquei desesperado. E eu me lembrei, assim, puxa, mas um tal de Eduardo Ano, nem sabia que Eduardo Ano tinha sido um dos grandes criadores da Transamérica, né? do rádio brasileiro, né? Fez... seu Porsche. Então, tive a oportunidade, eu era muito jovem, tinha um topete lindo, maravilhoso, né? Bem típico dos anos 90. A calça vinha aqui em cima. O topete se tirou, né? Acabou. Saiu da moda, né? Entendi. Saiu da moda. Entendi. E aí eu totalmente lembrei da palavra e falei, vou lá, onde é que fica essa rádio? Praça Mauá. Aí eu fui lá, mas você vê que é tão bom, porque eu fui com a camisa da Transamérica. Aí eu fui lá, encontrei na fila lá, encontrei tio Edu. Ele olhou pra minha cara com aquele jeitão dele, falou, esse rapaz aqui com essa camisa, o que ele tá querendo aqui? E nós fomos lá, encontrei, quando eu subi, quando eu chego no 21º andar, dou de cara com quem? Jairo Roberto. Oi. Esse Jairão ali. Jairão. Esse Jairo ali, tio Edu, ele foi mandado embora e tal. Eu, poxa, não sei o que fazer. Fica calmo. Primeira coisa é ficar calmo. E falou o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é se ficar aqui. Para que a gente possa, com o tempo, poder aí te encaixar. Eu falei, pô, mas e aí? Eu vou voltar como derrotado? Não posso. Aí ele falou assim, peraí que eu vou fazer uma ligação. Ele ligou, pegou o telefone. Quem tá falando? Rui Jobim? Ô, Rui. Eu tenho um rapaz aqui que eu precisava mandar para você aí. Resumindo, ele me indicou para a Universidade FM. Que legal. E chegando na universidade eu conheci Rui Jobim. Chegando lá conhecendo o Rui, conheci Paulo Beto. Sensacional. E nós fomos ali em pouco tempo, tivemos aí uma empatia muito grande, porque é impossível você não ter empatia com esse povo. Eles são gente boa, eu nem tanto, mas eles são gente boa. Aí, não é o que eles dizem, não. Aí que acontece, eu fiquei como auxiliar de alguma coisa e tal, e tio Edu, alguns meses depois, me chama para RPC. Só que ele falou o seguinte, olha, eu não sei o que vai acontecer com a rádio, mas tem uma vaga aqui. Eu, pô, beleza. Voltei para uma rádio competitiva. 2 meses, tio Edu, tô indo embora. A rádio foi vendida. A rádio foi vendida. Foi vendida para o dia. E eles não sabem o que vão fazer, vai acabar com a rádio. Meu Deus do céu. Você é um destruidor de rádio. Aí o que aconteceu? O Walter, que estava na Transamérica, conseguiu um emprego, juntamente com o Jorge Guimarães, foram para Belo Horizonte, Rádio Cidade BH. E falou o seguinte, ó, se você está arrebentado aí, vem para cá. Aí eu, não, mas eu quero ficar no Rio de Janeiro. Eu falei, não, mas vem para cá, é melhor, pelo menos aqui e tal, se dá um tempo. Eu falei, beleza, então fui para lá. Na dúvida, fui para lá. Chego lá, foi vendida. Foi
vendida. Se não fosse tão trágico, seria engraçado. Eu tenho crise de riso, desculpe. Aí, foi vendida. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Corta. Tá, mas você ficou lá. Não. Fiquei. Aí o Walter falou assim, ó, tem uma vaga pra você lá em Portugal. Eu falei, não quero ir. Quero voltar pro Rio. Aí ele foi pra Portugal e eu falei, desesperado, liguei novamente assim. Não liguei pra Bahia, nem pro Nordeste, liguei pra as pessoas que eu tinha conhecido. Liguei pro Claudinho DJ. Beijo, Claudinho. Da RPC à época, e disse assim, Claudinho, você sabe de alguma coisa aí? Ele, cadê você? Volte, a rádio não vai acabar. Aí eu voltei pra RPC. O Edu já estava na 89 em São Paulo, Rádio Rock. E eu voltei aí, Claudinho DJ, com Clever Pereira. Olha as pessoas que eu... O naipe, né? Olha o naipe. Aí trabalhei com o Clever, aquele jeitão dele lá, aquela leveza. E aquela credibilidade. Beijo, Clever. Aí nós chegamos... Chega pra cá, cara. Sim. Aí, tá bom. Tem que ficar muito perto. É telefone celular aquilo ali, não é câmera, né? Desculpa, gente. Aí... Foi uma maravilha, porque foi assim um ano de solidificação. O Jairo tava nessa época? Tava Jairo, tava Moniquinha, Mônica Venerável. Aí nós passamos um período ali e a rádio subiu muito, foi muito bacana. Passamos a Rádio Cidade, à época. A Transamérica estava já um pouco prejudicada pela rede. E tinha 98 em primeiro lugar, a RPC chegou a bater segundo lugar. E o Batidão com o Claudinho DJ eu fazia o programa. Uma honra, porque à minha esquerda eu tinha o Jairo e à minha direita eu tinha a Moniquinha. Então, e eu no meio, né? Depois, aí, claro, a equipe foi mudando, o Jairo saiu, a Mônica também saiu depois. Eu não sei exatamente a ordem, mas eu me lembro que nesse período a Rádio Cidade estava em satélite, só que transmitindo do Rio de Janeiro. E aí, o Edu estava no 89, que fazia parte do sistema JB de rádio, e quem estava na rádio era o Rovoruski. E a Rádio Cidade estava passando por reformulação, e aí o Edu lá de São Paulo, olha, tem um Renato aí no Batidão, tá fazendo um estrago. Pô, chama ele. Na verdade era o Claudinho, né? Mas eu tava lá, eu tava lá fazendo só o lado coadjuvante. Aí o Rovoruski vai e me chamou. E eu fui lá naquele prédio JB, fiquei assim, meu Deus, babando, né? A galera que eu ouvia, Luiz Carlos, Cristóvão, estavam lá. E eu, meu Deus, eu vou entrar aqui nesse prédio. Começo quando, né? Tipo você assim. Tinha qual a sua idade? Não me lembro mais a idade é assim, mas isso já foi 94, acho que 93 para 94. Enfim. Ó, gente, desculpe as datas, porque a idade vai chegando, eu não sei, eu tô falando a sequência. Se lembrar, tá bom. Tá, aí ele me fez uma proposta, falou assim, poxa, olha só, você quer, aquele jeitão do Rovorusco, eu falei, e eu doido pra todo ele falar, grande, né? Eu doido pra ele falar assim, você vem? Eu esperando ele perguntar, aí depois ele, você viria? Eu, sim. Estava preocupado, na verdade não estava preocupado com o dinheiro. Naquela época do rádio a gente recebia propostas. Hoje, infelizmente, isso é muito difícil acontecer. Ainda acontece, mas é muito difícil. Aí, eu fui à RPC, comuniquei uma saída e naquela época, muito feliz, né? Eu fui para a Rádio Cidade, onde eu passei 6 anos, onde tive a oportunidade de trabalhar com o próprio Edu, que veio da 89, sendo coordenador geral. Trabalhei com Enio Roberto, que foi em primeiro lugar em São Paulo também, uma linha mais popular. O Rovorus tinha saído, mas também fiz um período com ele. Você lembra dessa época, os locutores estavam na rádio? Quando eu cheguei, como eu te falei, né? Os Carlos, Cristóvão, Cacá, tinha o Bola, tava o Moreno. Moreno é o que hoje é dublador. O Sérgio Moreno. Sérgio Moreno. Já tava a Adriana Rimer, né? Que eles são casados hoje, Isso. Essa era a equipe. Marquinhos, Marquinhos Vinícius. Grande Marquinhos. Então, e aí a gente foi trabalhando ali, depois o Luiz Carlos saiu, já foi seguir o caminho dele na televisão, do Sport TV. O Cristóvão estava com a gravadora Spotlight, né? Então, com o Cacá, então os dois meio que já estavam também de saída, mas eu tive o prazer de trabalhar com esses amores do rádio, esses
essas pessoas especiais. Quando a Sônia da RPC foi para lá, ela fez uma reformulação e aí, como eu tinha um cargo de confiança, nós encerramos ali a minha caminhada na Rádio Cidade. Aí eu fui para Jovem Rio, na época que tinha a Jovem Rio, depois eu voltei já para Transamérica fazendo locução e aí já a coordenação, fiz um período de coordenação. Aí depois surgiu o convite do João, por intermédio do convite do Edu, de estar assumindo o projeto da Rádio Alegria, que é FM Dia. Que é FM Dia. E eu me lembro muito bem que eu estava na Transamérica muito chateado. Eu me lembro, posso contar isso aqui? Pô, fica à vontade, eu me lembro que tinha um coordenador em São Paulo, não vou falar o nome, eu coordenando no Rio de Janeiro, mas ele era o chefe dos coordenadores, e nós tínhamos que tocar uma música. Eu me lembro que eu sentei para conversar e me veio uma música, o divulgador me apresentou, eu fiquei apaixonado, a gente já tocava no programa da noite, bem carioca essa música. Heloísa Mexe a Cadeira, do Vig. Sim. Só que bem no comecinho, e a gente já tocava na Transamérica, eu falei, poxa, vamos tocar isso, porra, isso vai explodir. Radialista viaja muito, eu tava viajando. Então tocar isso vai explodir, vai ser... O cara de São Paulo, não vai tocar nada. Aí eu, meu Deus, isso é um sucesso, como não? Isso é coisa de carioca. Eu fiquei muito triste, muito chateado com aquele comentário, aborrecido, e aí eu vou sair para esfriar a cabeça. Vou fazer o quê? Vou ver meus amigos. Fui conhecer lá a primeira semana da FM Dia, que estava no lugar da RPC. Que já era no prédio do Isso, do já jornal, era já ali na Rua do Riachuelo. Chegando na Rua do Riachuelo, eu falei, eu quero falar com o João. Aí cheguei lá, subi. Aí o João, quando eu adentro a sala, aí o João, já resolvi o problema. Aí eu, o que era o problema? Aí chama o Edu, que estava acima do sistema, que era, naquela época, estava todas as rádios sobre o domínio artístico, o comando artístico do Edu, que era JB, Cidade, Opus 90 e FM Dia, com essa migração, né, fazendo esse produto da alegria. E estava o Edu ali fazendo também. Então, o Edu entra na sala e o João, o Renato, o que tem eu? E aí, de uma certa forma... Você está na hora certa. Na hora certa, porque tinha tido uma divergência com um colega e o Edu falou, tira ele, alguma coisa assim. E aí aconteceu disso. Eu até encontrei um colega no elevador, eu falei assim, você que veio pro meu lugar? Eu falei, eu não sei de nada, tô chegando só para fazer uma visita. Enfim, eu acho que ele pensa até hoje que foi eu não fiz nada, mas... aquelas coisas, o imponderável, né? O inexplicável. Nós hoje, eu, pela misericórdia do Senhor, eu entendo o plano de Deus, né? Assim, nas vidas de todos nós. E ali eu comecei e fiz parte da primeira equipe da FM O Dia. Que foi um canhão, né? Canhão. Ela ainda é a maior audiência naquela época. Não, hoje, evidentemente, com o desgaste e o tempo, né? E a própria concorrência de outros veículos. Esse número foi, me lembro como hoje, 3,79, era uma coisa assim, maior do que até... 82. Isso. 3,82. É um número que bateu até as rádios de São Paulo, é uma coisa assim que a gente mesmo não acreditava. E foi uma coisa muito grande. Daí, nós, depois de um certo tempo, fomos para um projeto extremamente corajoso, que nós todos... Quantos anos depois? Isso já foi 2000, 1999, já estamos em 99. E aí o João recebe o convite para montar um outro projeto. E nós saímos quase que totalidade, porque nós tínhamos uma afinidade com aquele, quase uma paternidade com aquele projeto, né? Não com os números, mas sim com a paternidade da coragem de ter descoberto, né? O João é uma pessoa muito, muito abençoada nesse aspecto. Visão muito na frente, né? Muita coisa. E ali, quem iria imaginar que os locutores que vinham de Cidade, Transamérica e RPC com vozes joviais, trabalhando para o público A, B, C, né, o pessoal jovial, jovens mesmo, né, formadores de opinião, iria tocar, àquela época, era muito over essa voz anunciar um fundo de quintal, uma Alcione, um Jorge Aragão. Isso era quase impossível, porque a história, naquele momento, essas rádios... E aí, a rádio explodiu e eu fiquei muito feliz, porque eu falei pro João e a gente ali, toca!
Vini, mexe a cadeira. E Lá vem você. Então eu tive um pedacinho, até tocou a música e foi. Aí eu, ai meu Deus, eu não estava errado totalmente. Porque a FMG, ela tinha essa coisa da alegria. Aí a gente foi dar o prosseguimento no projeto. Um ano depois, um ano e pouquinho, a gente já estava em terceiro lugar, mas aí houve uma ruptura, né, do prosseguimento do projeto. Você está falando da Mania. Da Mania, efetivamente. A gente fez e foi uma rádio, na minha visão, foi uma rádio extremamente, aquele primeiro momento, de sucesso. Nós conseguimos de 0 ir para quarto lugar em um ano. Isso a gente berrava muito, a gente sempre foi muito aguerrido nos nossos sonhos e desejos. Depois acabou a Mania, né? Acabou a parte de vocês, a Mania continuou. Aí a gente ficou uma derrocada. A verdade verdadeira é que naquele momento pós-ruptura, nós passamos muita dificuldade para nos reposicionarmos. Aí eu tive que recomeçar, e sem nenhum problema eu fui ser folguista, que era uma... Beijo, Cristóvão! Falou assim, pô, 98, né? Não, na época eu fui para Jovem Pan. Ah, tá. Jovem Pan em Niterói, a Rádio Fluminense estava ali... depois que ele foi ele ficou ali coordenando uma época, aí eu liguei para ele e falei, pô, velhinho, preciso trabalhar, velhinho. Ele, pô, mas você é muito caro. Eu falei, quem disse isso pra você? Eu preciso... Mas eu só tenho... Eu não quero nem saber quanto você tem aí. Eu quero. Se você quiser, evidentemente. E aí eu recomecei. E aí eu fui muito devagarzinho, fiquei na Jovem Pan na folga. Depois aí eu tive uma passagem pela Rádio do Governo, 94, Roquete Pinto. E aí eu também conheci pessoas, uma outra forma de fazer rádio. Coordenei a Transamérica de novo. Transamérica foram 4 vezes. E aí eu fui trabalhar com a Amorim, novamente na Jovem Pan, lá no Terraço Rio Sul. Eu fiz também lá um período de folga. Paulo Beto estava lá, Orelhinha estava lá. O produto já estava montado e eu falei assim, pô, mesmo cheio de cabelos brancos, eu falei assim, eu acho que ainda consigo dar um caldo nisso aí. E falei com o Rovorus, que a gente se acertou lá, eu fiquei quase 2 anos lá. E depois desse momento, o João volta, que ele estava, se eu não me engano, em Fortaleza, na rádio lá de Fortaleza coordenando, veio novamente para o grupo da Mania, mas não era Mania, era um projeto de satélite para as rádios pequenas. Tem uma passagem no 98 também? Mas depois disso o João foi para 98. Sim. Aí ele falou, então vem para cá, vem. Aí eu fui para 98 com ele. E ali eu fiquei, depois da 98 acabou, eu adentrei junto com ele no projeto da BIT, mas eu passei 6 anos no SGR, no Sistema Globo de Rádio. O João depois saiu, mas mesmo assim eu permaneci. E hoje, antes um pouco da BIT terminar, eu tive a oportunidade, junto com o Niel aqui da Melodica, o Niel retornou aqui à frente da rádio, fui apresentado aos meninos à frente. São os filhos do seu Francisco Silva, o Fábio e o Marcelo e o Theo, mas principalmente a reunião foi com os dois. E eu me coloquei à disposição como um cristão, né? Um homem que queria falar das maravilhas do Senhor. E ali nós, né, nos identificamos e eu já estou aqui. Teve uma passagem na Graça. Sim. Antes de vir para a Melodia, eu recebi um desafio, indicação do... Beijo, Vaguinho, que agora é Vaguinho do Senhor. E o Vaguinho, pagodeiro dos Morenos, né, servo do Senhor, ele falou, Renato, poxa, tem aqui, né, o pessoal está precisando de uma rádio, o coordenador de uma rádio, que era 89,3, arrendado pelo missionário, que é a nossa R.R. Soares, nossa rádio. Nem conhecia ninguém do meio evangélico e gospel, mas no meu coração queimava, eu mesmo na Globo fui conversar e nós terminamos fechando ali. Eu fiquei com a minha experiência de coordenação também, de projetar e de executar, né, projetos e de ideias. Eu aceitei o desafio e fiquei também lá durante 3 anos e alguma coisa. Até tem uma pessoa com uma voz muito bonita, né, que teve a oportunidade de trabalhar comigo lá, né, muito bom na programação, e fez a voz padrão, beleza, ficou lá com a gente, né, estou falando com ele aqui. Quem sabe disso? Mas passou lá um período com a gente, foi muito bom, nos divertimos, bem, verdade. Porque a rádio tem que ser assim. Tem que ser assim.
Se dentro de um estúdio de uma rádio não tiver o espírito radialista funcionando, posso dizer que essa rádio está fadada a acabar. Não é um escritório, né? Não é um escritório. Apesar de muitos gestores pensarem dessa forma. Ei, abre os seus olhos, tá? O tempo está mudando. E olha o que aconteceu com o rádio, né? Então temos aí que ficar atento. Hoje até tem grupos de WhatsApp, pessoal de internet, falando sobre o rádio acabou, o futuro do rádio, aquelas discussões. Mas o rádio, ele é maravilhoso. Eu continuo crendo que os radialistas efetivamente retomarão. Não, com certeza. E aí as coisas não vai acabar, não. Mas o que você quer falar comigo? Você não, quer tá bom, mas sim. vamos só terminar, porque é um registro da sua história, né? Foi bom? Foi. Tá bom, não sei. Vamos ver as curtidas lá depois. Olha só, então no RS, aí você que veio pra Melodia. Sim, aí eu saí da Beat, né, da Globo, Sistema Globo, e efetivamente eu vim aqui para a Melodia. Eu estou aqui há 4 anos e meio aproximadamente. Esse sorriso que eu sempre trago no meu rosto é a transformação da fé que eu tenho em Cristo Jesus, né? Então Jesus, ele me transformou por completo e hoje eu vejo refletir a alegria, né, o sorriso de ser um servo do Senhor, mesmo independente das agruras e dificuldades das chamadas. Isso é um testemunho, maravilha, obrigado, cara. Mas eu vou ter uma perguntinha Ai. Não, mas é verdade, as pessoas gostam, eu também gosto de saber, teve algum microfone aberto na sua vida que te comprometeu? Tiveram vários. Microfone aberto. Meu Deus. Teve alguma história? Teve. Estava eu trabalhando na Rádio Cidade com meu querido colega Marquinhos Marquinhos Soares. E Marquinhos Soares, ele tinha uma mania de trabalhar... Marquinhos Soares não, Marquinhos Vinícius. Tô confundindo os Marquinhos. Beijo, Marquinhos! Marquinhos Soares é um amor de gente, né? Tô com saudade de você, Marquinhos. Aí, 12 Marquinhos. Aí, o Marquinhos Vinícius tá lá. Ele tinha mania de trabalhar, gente, sem fone de ouvido, com um radinho do lado para ouvir como retorno. E aí o que acontece? Só que lá na Rádio Cidade, a mesa, ela não tinha aquele negócio no ar na sua frente. Sim. Era só um botãozinho vermelho, piquititinho, que se você não tivesse atento, você poderia esbarrar e abriria o microfone. E a Rádio Cidade tinha um Neumann na sua frente. Pensa, ele só saiu o som, né? O Neumann, gente, aquele microfone lindo, maravilhoso. Que saudade do Neumann. Você respirava, tipo... Mas aí, Marquinhos está lá fazendo e eu me preparando para adentrar no horário. E na época era cartucho, e tô eu lá preparando o meu break comercial. E você tinha que pegar de baixo para cima. Os mais velhos lembram disso. Depois virar, né? Você ia botando assim, depois tu pegava assim e catapimba. Então o último seria o primeiro e assim o seu break estaria montado. E eu me lembro, cara, que repórter aéreo, tá ele lá falando, Petrócio está aqui engarrafado, perdão. E eu olhei assim e falei assim pro Vinícius, crente que o microfone estava fechado. Então você é meio boiolístico, né? E ele falando. Aí ele, por que você está com a Avenida Brasil? Não sou não, hein? Aí eu, foi mal. Sensacional. Ele falou isso, mas ele sabia que era você que falava. Pedro, eu tô lá, Marquinhos, meio boiola, né? Só que o nome, entendeu? Terrível. Mas teve algum problema com ele depois? Não, ele, vocês ficam de palhaçada. Aí foi sem querer, né? A culpa é do Marquinhos, porque deixou o microfone aberto, rapaz. A culpa foi sua, que você não viu que eu tenho. Sensacional. É isso, gente. Tem que saber quem é esse repórter. Deixa quieto. Pra trazer ele aqui pra uma réplica, né? É verdade, rapaz. Mas ele desmentiu. Ele falou, não. Foi só uma impressão, acontece. É verdade. Renato, chegamos ao final, né, cara? Acabou. Mas um registro sensacional. Obrigado de coração. Tá certo, é o cara, hein? Renato é o grande companheiro, assim, irmão também. Além de irmão em Cristo, sim, né? Amém. Irmão também de trabalho, de oportunidade. Aliás, o Renato tem uma história engraçada, né?
que tava na cidade ainda, você veio fazer umas férias na Melodia, na hora porque eu tava na Ih, Melodia. rapaz, você vai contar isso? Não, essa derrota? Não, nós não vamos contar isso, né? Tá vendo, a gente recebe tão bem. Contar, é porque foi engraçado. Aí o João era o coordenador da rádio aqui Sim. da Melodia, e o Renato foi fazer férias, ele nem tava... Na época da cidade, fazia cidade, e aí ele falou assim, isso. pô, tem lá. Eu falei, pô, beleza. Aí o Renato foi no ar, tava o João e eu no automóvel do João, né? A gente tava andando, não sei de onde. E aí o Renato tava no ar. E o nome da cantora, que aliás é uma grande cantora Sim. conhecida no meio evangélico, Shirley Carvalhais, estava tocando. Aí o Renato vai... Eu não conheço na época, não conhecia nada. Ele estava indo da Rádio Cidade, né? Cidade do Rock você fazia, Sim, né? eu fazia o Cidade do Rock. E aí eu cheguei aqui, né, todo empolgado. Na época era na Vila da Penha a rádio. Isso. E eu lá fazendo a fogo, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não conheço esses cantores, eu não conheço nada aqui. Acabou a música, e aí, como é que foi, Renato? Tá aí pra você na Melodia. Shirley Carvalhões. Shirley Carvalhões. Eu lembrei, eu fiz a confusão. Aí o João olhou pra mim. O que ele falou? O que ele falou? Ó, mas eu aprendi uma coisa. Quando você errar, só volte atrás. Primeiramente, se você perceber o erro. Se mesmo assim, vida que segue, querido. Foi, não chame atenção. Mas ninguém prestou atenção. Só eles, os amigos, entendeu? A derrota o amigo lembra, a nota inclusive. E mais de 15 anos depois vem e lembra, entendeu? Senhoras e senhores, Renato Bruno aqui no Olha Quem Está Falando. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Rapaziada! Corre, rapaziada! Corre, rapaziada! Curta o vídeo e se inscreva no canal.